Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa data do calendário que é, no mínimo, curiosa: 31 de outubro. Para muita gente, essa data é sinônimo de fantasia, de doces, de festa. Mas para outros, ela representa um marco, um ponto de virada na história da fé. É isso mesmo, uma única data, mas com duas histórias, dois mundos que são completamente diferentes. Então, vamos direto ao ponto. Como é que pode um único dia no calendário, o 31 de outubro, acabar sendo o palco para duas narrativas tão diferentes e que, em muitos pontos, até se chocam? Para entender isso, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo. Vamos começar com a história que a maioria das pessoas conhece, a do Halloween. As raízes dessa festa são muito, mas muito mais antigas do que se imagina, e conhecer essa origem é a chave para entender o contraste que a gente vai ver logo mais. Olha só como essa celebração foi se transformando. Tudo começou lá atrás com os celtas, no Festival de Samhain, bem antes de Cristo. Aí, quando os romanos chegaram, a festa deles, a Ferália, acabou se misturando. Séculos depois, a igreja tentou criar uma alternativa cristã. E, finalmente, a tradição pegou um navio com os imigrantes irlandeses e escoceses e, bum, explodiu de popularidade na América. É uma jornada e tanto, né? Então, o ponto de partida de tudo é o Samhain. Para os celtas, esse era um momento de transição. Não só das estações, sabe, do verão para o inverno, mas também entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Eles acreditavam que nessa noite específica a fronteira se abria e as almas dos mortos podiam voltar para a terra. Isso criava um clima de respeito, mas também de muito medo. E muitos dos símbolos que hoje a gente vê como simples decoração tinham significados bem profundos. A famosa abóbora, por exemplo, começou como um nabo e simbolizava uma alma perdida, condenada. O gato preto, na tradição dos druidas, podia ser o espírito de uma pessoa má reencarnado. E as fogueiras? Elas tinham várias funções: guiar as almas boas, espantar a bruxaria. Cada detalhe tinha um porquê dentro do ritual. Agora, vamos virar a página completamente. Enquanto essas tradições pagãs evoluíam ao longo de séculos, no mesmíssimo dia 31 de outubro, só que lá em 1517, um evento totalmente diferente estava para acontecer. Um evento que ia abalar as estruturas do mundo cristão. 95. Esse número que parece tão simples representa 95 argumentos, 95 teses que deram o pontapé inicial numa das maiores revoluções religiosas da história, a Reforma Protestante, liderada por um monge chamado Martinho Lutero. Mas afinal, o que motivou Lutero? O que o deixou tão revoltado? Bom, o estopim de tudo foram as famosas indulgências. Ele foi para Roma e ficou, olha, chocado, indignado ao ver a fé sendo vendida, sabe? A ideia de que era possível pagar para perdoar pecados, para diminuir o tempo de uma alma no purgatório, para ele isso era uma distorção completa, um desvio total da mensagem do evangelho. E na busca por respostas, mergulhado nas escrituras, Lutero encontrou essa passagem. E ela se tornou a base de tudo. A salvação não vinha por obras, nem por pagamentos, vinha unicamente pela fé. Essa ideia simples e poderosa foi revolucionária e se tornou o coração da reforma. Então, o processo foi esse. Tudo começou com uma crise de fé pessoal que foi alimentada pelo que ele viu em Roma. Isso levou a um estudo profundo da Bíblia, que o fez questionar tudo, e culminou naquele ato histórico: pregar as 95 teses na porta da igreja. Foi a faísca que acendeu um fogo que se espalhou por toda a Europa. E agora que a gente junta as duas histórias. Chegando neste ponto, fica muito claro que não estamos falando só de duas festas diferentes. Estamos falando de duas visões de mundo que batem de frente no mesmo dia do calendário. Essa comparação aqui deixa o contraste, nossa, muito nítido. De um lado, uma origem em rituais pagãos, com foco nos mortos, no oculto. Do outro, um protesto teológico, centrado na graça, na fé. As figuras principais, um senhor da morte e um reformador religioso, não poderiam ser mais opostas. E as mensagens são o inverso uma da outra: medo versus liberdade pela fé. Resumindo de forma bem visual, o foco temático é o que mais separa os dois. De um lado, o sobrenatural, o mundo dos espíritos. Do outro, a fé e a escritura. São dois universos de significado ocupando o mesmo espacinho no tempo. Depois de explorar essas duas histórias, a fonte que a gente está analisando não para na comparação, não. Ela vai além e apresenta uma conclusão, uma perspectiva bem específica sobre como essas duas tradições deveriam ser encaradas, principalmente do ponto de vista cristão.
A fonte joga essa pergunta bem no centro da discussão. Levando em conta a origem do Halloween, ligada a práticas pagãs e temas de ocultismo, a participação de pessoas de fé cristã nessa festa é colocada em xeque. Para expressar essa preocupação, a fonte usa palavras bem diretas. O argumento é que a celebração do Halloween, mesmo na sua versão mais moderna e comercial, acaba normalizando temas que a visão cristã considera bastante problemáticos, como bruxaria e comunicação com mortos, principalmente para as crianças. Para reforçar esse ponto, a fonte vai buscar apoio em passagens bíblicas. Essa de Provérbios é usada para destacar a responsabilidade de guiar as crianças num caminho de fé, e a sugestão é que participar de certas práticas pode acabar desviando elas desse caminho. Outro versículo-chave que aparece no argumento é este, que fala sobre discernimento. A interpretação da fonte aqui é que, embora alguém possa ter a liberdade de fazer muitas coisas, é preciso ter muito cuidado para não ser dominado ou influenciado de forma negativa por práticas que possam, no fim das contas, enfraquecer a fé. Então, o resumo da posição da fonte é este. A questão não é se isolar do mundo, mas sim filtrar. O chamado é para uma escolha consciente. Em vez de simplesmente absorver tradições com raízes pagãs, a sugestão é celebrar ativamente um evento que é um marco na própria história da fé cristã e que aconteceu no mesmo dia. Bom, chegando ao final dessa análise, a pergunta fica maior. Com toda essa bagagem histórica, com esses conflitos de significado, o que o dia 31 de outubro representa hoje, no mundo em que a gente vive? Hoje em dia, a data é uma mistura de tudo. As tradições antigas ainda estão lá, em algum lugar, mas muitas vezes elas são ofuscadas pelo significado religioso que tem para alguns e, para a grande maioria, pelo peso gigantesco do comércio e da cultura popular, que transformaram o Halloween numa indústria enorme. Para ilustrar bem esse ponto, a fonte faz uma comparação muito interessante com o Natal. Pensa só. Da mesma forma que a figura do Papai Noel e a loucura das compras podem deixar em segundo plano o significado religioso do nascimento de Jesus, o Halloween comercial pode fazer a gente esquecer tanto das suas origens pagãs, quanto do seu contraponto histórico, o Dia da Reforma. E a gente termina com essa reflexão. O que guia a maneira como a gente encara esse dia? É a força da cultura, o apelo do comércio ou uma convicção pessoal? No fim das contas, a história do dia 31 de outubro mostra que a forma como a gente marca nosso tempo pode ser um espelho daquilo que a gente realmente valoriza lá no fundo.